Juventus e Roma travam disputa pela contratação do lateral direito Wesley. Mais dois negócios fechados. Após saída de Gerson, Flamengo aceita a proposta e negocia jogador com o time português. Volante Vinícius Souza, o Vinição, acerta a transferência para o Wolfsburg, da Alemanha. E Flamengo vai receber mais de 3 milhões de reais. Mengão está no mercado para trazer um substituto para o volante Gerson. E torcida pede retorno de Andrés Pereira. Essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 na sua rede. Vem comigo, assiste até o final, não pule sequer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente quarta-feira para você e para toda a sua família. Mercado da bola agitado no Mengão. E antes das principais informações, tudo você encontra no SofaScore. É o melhor aplicativo de dados, estatísticas, informações, jogos. Lá, se você clicar no Flamengo, você vai ver o próximo jogo, a agenda, os jogos de julho, tudo isso e muito mais, e é gratuito. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado e o QR Code que está aparecendo no vídeo. SofaScore é o melhor aplicativo do futebol. E mais, SofaScore está fazendo aí uma ação para quem baixar o aplicativo nesse mês de julho, vai concorrer aí uma camisa do Flamengo, um manto do Mengão oficial. Então não perde tempo, baixe agora o SofaScore. Bom, segundo o site Sky Sports, a Roma é mais uma equipe interessada na contratação do lateral direito Wesley. Já perdi as contas de quantos times estão interessados nesse jogador. O novo técnico da equipe italiana, o Gian Gasperini, gosta do jogador e tentou levá-lo para a Atalanta, seu ex-clube. Agora faz todo sentido. O Gasperini estava na Atalanta quando os italianos tentaram levar o jogador na antiga gestão. Vocês lembram aí o rolo que deu no final? A Atalanta desistiu da contratação do Wesley e ele continua acompanhando a carreira do jogador. E o Wesley teve uma certa visibilidade agora na Copa do Mundo de Clubes, sempre convocado para a seleção brasileira. Bom, mas o Flamengo exige 30 milhões de euros para começar a conversa. E os italianos tentam aí diminuir essa pedida do Flamengo. 30 milhões de euros dá 192 milhões de reais. Informações que também chegam da Itália é que a Juventus, a rival lá da Roma, parece disposta a oferecer 25 milhões de euros. Mas a Juventus também tenta diminuir aí, já que o Flamengo só aceita conversar com 30 milhões de euros. E vou dizer para você, torcedor, o Flamengo está certo. Não tem tanta necessidade de vender o Wesley, até porque o Flamengo recebeu aí o valor do Gerson à vista, a multa rescisória de 25 milhões de euros, 160 milhões de reais. Com mais a premiação que o Flamengo recebeu no Mundial, mais de 50 milhões, com mais a venda do Alcaraz, o Flamengo não está desesperado não, tá? E está muito certo em colocar o teto de 30 milhões de euros pelo Wesley. Se não chegar nenhuma proposta nesses valores, o Wesley vai continuar no Flamengo, pelo menos até o final do ano. Esportivamente, o Flamengo ganha, né? Porque é um lateral, a gente sabe que tem características interessantes, vem oscilando, mas pode evoluir ainda mais. Vai ali disputar a posição com o Varela. Muitos acham que o Varela merece ser titular da posição, mas é sempre bom ter dois jogadores desse nível. Até porque se o Flamengo perde o Wesley, vai precisar ir para o mercado para trazer uma reposição, pelo menos à altura, e já vai trazer uma reposição ao meia Gerson, né? Que já se despediu dos companheiros. Então, a informação que chega da Itália é essa. Roma e Juventus disputam a contratação de Wesley, mas tentam diminuir a pedida do Flamengo. O Flamengo está irredutível, o Boto que está negociando aí essa parada, não vai diminuir o valor, inclusive já comunicou os empresários do Wesley, olha, 30 milhões de euros. Menos do que isso não tem conversa. 29 milhões de euros não dá, não tem conversa. Então, 30 milhões de euros, quem chegar primeiro com esse valor, leva 190 milhões de reais. Então tá aí mais dois clubes
mais 2 clubes interessados no Wesley, 2 clubes da Itália. Um desses clubes foi eliminado ontem, né, para o Real Madrid, a Juventus, 1-0, 1-0 chorado. O Real Madrid passou aí para as quartas de final. Bom, a gente traz aqui uma outra informação. No dia em que recebeu o pagamento da multa rescisória da venda de Gerson, o Flamengo encaminhou mais uma venda, isso mesmo, mais um negócio fechado. O meia Vitor Hugo foi embora. Jogador que estava emprestado e que estava com negociações avançadas aí com o Famalicão de Portugal. Era um jogador que o Filipe Luís não iria aproveitar na temporada. O Filipe, inclusive, comunicou ao Boto. E do lado do Mengão, que os valores ainda não foram revelados, mas já foram aceitos. Portanto, falta apenas aí a assinatura de contrato, né? De acordo com o jornalista Vene Casagrande, Vitor Hugo vai assinar com o Famalicão por 3 anos, ou seja, até junho de 2028. Importante destacar que essa transação será em definitivo, diferentemente da última negociação do Flamengo envolvendo o meia, que foi por empréstimo. Em agosto do ano passado, Vitor Hugo foi emprestado ao Göztepe da Turquia, com vínculo até o último dia 30. O meia de 21 anos entrou em campo 35 vezes e marcou 3 gols. O desempenho não foi suficiente para o clube efetuar a compra do cria e, por isso, o jogador volta a ficar à disposição no mercado. Pelo menos até agora, porque teve esse interesse do Famalicão, negociação avançou e muito, faltando apenas agora a assinatura de contrato. O Vitor Hugo, que é mais um jogador que se despede do Flamengo e vai fechar com a equipe portuguesa até junho de 2028. Um outro negócio que a gente tinha falado há um tempinho atrás era essa negociação envolvendo o Sheffield United da Inglaterra com o Wolfsburg da Alemanha. Uma operação no valor de 15 milhões de euros, 95 milhões de reais, pela venda do Vinícius Souza, um volante que foi vendido ao Grupo City pelo Flamengo. O Flamengo tem aí o valor para receber nessa operação, 3,05% do valor de mecanismo de solidariedade, equivalente a 457.500 euros, cerca de 3 milhões e 100 mil reais que o Flamengo recebe nessa operação pelo volante Vinícius Souza. O Vinição, né, que na época foi muito elogiado pelo Jorge Jesus, acabou sendo negociado com o Grupo City e o Flamengo recebe aí esse mecanismo de solidariedade pela venda do Vinícius Souza do Sheffield United para o Wolfsburg. Para a gente fechar, assunto do momento, né? Saída de Gerson, quem chega? Substituto do Coringa. Um jogador para a reposição do atleta, já que ele era aí um dos principais jogadores do elenco, capitão da equipe, titular absoluto do técnico Filipe Luís. Ah, Rafa, mas chegou o Jorginho, De La Cruz se recuperou. Só que para o jogo das oitavas de final da Libertadores contra o Inter, o Flamengo vai entrar em campo com menos 3 titulares. Gerson, que foi embora, Pulgar, que deve ficar parado pelo menos 3 meses, e o Arrascaeta, que está suspenso da primeira partida. A informação que a gente tem, a gente vai até desenvolver essa informação ao longo do dia, é que o Flamengo não vai trazer um substituto para o Pulgar. A condição que o Flamengo vai resolver vai ser uma condição caseira, né? O Flamengo vai tentar lá com o elenco principal ou até mesmo na base encontrar um jogador ali, pode ser até o mesmo o Everton Araújo, o Ala, enfim, para fazer essa posição do Pulgar quando precisar. Mas para o Gerson, sim, essa vai ter reposição. Até porque o Flamengo, diferente de outras épocas, o Flamengo tá com dinheiro em caixa. Diferente até de janeiro, né? Quando o BAP assumiu, o Boto chegou, o dinheiro no caixa era outro, tanto que o Flamengo trouxe o Danilo de graça, 0,800, né? O único valor assim que foi investido foi no Jorginho, né? A única contratação assim que o Flamengo pagou para tirar o jogador do Karabag, lá do Azerbaijão, e o Jorginho, que chegou no meio do ano também de graça. Bom, mas agora o Flamengo está no mercado para buscar uma reposição ao meia Gerson. Ontem, inclusive, a gente fez até uma live aqui e eu tenho acompanhado os torcedores nas redes
falando sobre um nome específico de um atleta para suprir essa ausência do Gerson. E é quase que unanimidade, eu não vi ninguém falando mal desse atleta ou dizendo, Rafa, eu prefiro outro. E a torcida tem feito um barulho nas redes. Andrés Pereira, do Fulham, o jogador já disse que quer voltar, inclusive se o Flamengo quiser e fizer um esforço, esse retorno pode acontecer agora, nessa janela de julho. Tive informações de que, se o Flamengo quiser, o jogador força uma saída do Fulham para o Flamengo, aí vai depender também da questão financeira. Todo mundo lembra que o Andrés estava negociando aí com o Palmeiras no início do ano e faltou muito pouco para ele jogar no Palmeiras. Acontece que o Fulham, na última rodada de negociação, pediu alto e a Leila Pereira desistiu do negócio. Mas é um jogador que quer voltar ao clube, ele já disse que quer reescrever a história, quer dar a volta por cima. E a torcida vem pedindo muito o nome de Andrés Pereira nas redes. A informação que eu tenho é que não é o jogador que o Flamengo quer para substituir Gerson, mas é um jogador que está ali, o nome, ali no scout, enfim, assim como tantos outros. Porque o Flamengo já sabia que iria vender o Gerson. Isso era um fato. Até por isso, reduziu a multa rescisória de 200 milhões de euros para 25 milhões de euros. E o Flamengo já conhecia o seu Marcão, empresário e pai de Gerson, de outros carnavais. Então tudo isso estava dentro do planejamento. O Flamengo sabia que iria vender o Gerson em algum momento. E esse momento chegou e o Flamengo já estava preparado, tanto que antes da Copa do Mundo de Clubes já tinha saído a informação de que o Gerson deu sim para o Zenit e que pediu para que o Zenit depositasse a multa assim que terminasse a Copa do Mundo de Clubes ou se o Flamengo fosse eliminado de forma precoce. Aconteceu isso. O Flamengo perdeu para o Bayern de Munique por 4-2, voltou para casa, já está no Rio, alguns jogadores ficaram nos Estados Unidos porque a diretoria deu folga de 4 dias antes da reapresentação e a preparação para a sequência da temporada, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Então o Flamengo sabia que ia perder o Gerson e já está aí com alguns nomes para substituir o Coringa. Agora, a missão do Boto não vai ser simples. Nós estamos falando de um jogador titular, queridinho do Felipe Luiz, capitão e sempre convocado para a seleção brasileira. Então o sarrafo está lá em cima. O substituto tem que ser à altura. Não adianta contratar um jogador para a posição do Gerson para compor elenco, né? Tem que chegar para jogar, tem que chegar para ser titular, porque a competitividade do Flamengo tem que aumentar ainda mais. O elenco tem que ser mais qualificado para o restante da temporada. Então deixa aqui nos comentários se o Andrés Pereira é um nome que te agrada ou se você tem um outro jogador em específico aí para o lugar de Gerson. Quem você vê aí como substituto ideal para Gerson no Flamengo? Deixa nos comentários porque a sua opinião é muito importante. Bom, eu volto, hein? Ainda hoje, a qualquer momento, com muitas novidades. Mercado da bola tá quente, tanto para chegadas e saídas. Tudo que a gente vai trazer aqui para o torcedor rubro-negro nesse mês de julho. Um grande abraço, saudações. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!